Meus amados, meus queridos, como estão vocês? Vamos arrumar a câmera aqui. Aqui está, que a paz e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre vocês, queridos. Olha só, dia 20 de setembro, meus queridos, esse sábado vai ser um sábado memorial, assim, de testemunho. Manda para mim, meus queridos, o seu testemunho, em texto ou em vídeo, amados. E vai ser dedicado a você, vai ser nesse sábado. E vai ser essa dedicação. Nós estamos fazendo isso antes do final da era da igreja. É um testemunho a todos vocês, o que os mistérios de Deus têm feito, o que o Senhor tem feito em sua vida através do mistério de Deus. Meus queridos, a mensagem que eu tenho diferente hoje para vocês é um pouco diferente. Não foi assim totalmente arrumada, assim no sentido que eu vou falar sobre as sementes malignas. Sementes malignas, queridos. Eu vou falar tudo, vai ficar um pouco longa, não sei quanto tempo vai dar, talvez vai ser duas partes, 2 vídeos longos. Mas eu quero deixar esse testemunho que o Senhor já está falando através de alguns irmãos aqui nos Estados Unidos, e eu venho pensando nesse tempo, de tempo em tempo eu falo sobre isso. Que o que acontece aqui é exatamente, o resumo disso aqui, é que há 2 sementes no mundo, tá? Há as sementes dos filhos de Adão, e há a semente dos malignos, dos Nefelins, dos caídos. Satanás assim está espalhando essa semente ao redor do mundo, e nós vamos tocar nisso. Isso seria aqui então o resumo aqui disso que eu vou mostrar para vocês, tá? Que há realmente híbridos, há realmente humanos que o DNA está misturado com essa semente maligna. Nós vamos tocar sobre isso. Eu vou usar o livro de Enoque, eu vou usar a Bíblia e eu vou usar a história do Senhor. É bem completo mesmo. De pessoas que procuram isso, de três fontes. Eu simplesmente vou ler para você o que eu tenho aqui nesse documento meu, tá? De várias referências, e eu simplesmente vou ler até o final. Isso aqui não seria assim uma falada de um professor, de uma coisa assim bem elaborada, mas são coisas que, como o anjo falou para a nossa irmã, falou, eu gostaria, fique sabendo e entenda que essas coisas realmente acontecem. Nós vamos começar esse estudo aqui, amados, no livro de Enoque, para a gente começar a entender como surgiu tudo isso. No 1 de Enoque 6:1, eu vou abrir aqui. E aconteceu que os filhos dos homens se multiplicaram naqueles dias, nasceram filhas elegantes e belas. Então aqui as pessoas, as humanas já espalhando para a terra, e eram muito belas. Olha só o que aconteceu. E quando os anjos, os filhos dos céus, viram essas mulheres, eles decidiram descer à terra e tomar essas mulheres como esposa. Eles não eram para fazer isso. Esses eram os vigias do céu, que largaram a posição dele de anjos lá, de vigias, e desceram na terra e coabitaram com as mulheres, e passaram a ter filhos com as mulheres, e viraram, e esses filhos eram gigantes, eram os Nefelins. Nós vamos ler aqui 8:9. 8:9 fala, deixa eu procurar aqui. E os homens, sendo destruídos, clamaram e suas vozes romperam. E depois é claro que teve esses gigantes começaram não tinha como alimentar eles. E eles aqui falam em versículo 5 que eles tinham uma estatura de 30 cúbicos. 30 cúbicos, amados, são 150 metros de altura. Você tem uma ideia, o tamanho deles. E depois se tornou impossível alimentar essas criaturas, esses Nefelins. E eles passaram a comer o ser humano e devorar eles. E também eles começaram a fazer os pastos, animais, répteis e peixes para comer a sua carne, um depois do outro, e beber o seu sangue. Então eles começaram a corromper aqui então, antes do dilúvio, amados, começaram a corromper toda a criatura do Senhor, todos os animais e todo o ser humano. Eles começaram a misturar tudo isso. Então, há aquelas misturas de animal com homem, aquelas coisas tudo mostrado na mitologia grega, tudo isso já tem, se você olhar aí, você vai ver que até esqueleto de metade animal e metade homem. E chegou a um ponto que eles começaram a devorar até eles mesmos, e causou grande aflição na terra.
E chegou nesse ponto, então, que Miguel, os arcanjos Miguel, Gabriel, Rafael, Suriel e Uriel, olharam para baixo e viram tudo isso que estava acontecendo e foram conversar com o Senhor para ver o que o Senhor poderia fazer sobre esse caso. Então, vocês veem aqui, queridos, que aqui, então, esses são 200 deles, 200 deles que desceram a essa terra. Deixa eu aumentar aqui para ter uma versão melhor. Deixa eu voltar aqui. E aqui fala extensivamente até quantos são. E se você vê aqui logo no 1 de Enoque 6, 8, o número desses vigias, desses sentinelas, anjos que desceram para a terra e largaram o ambiente dele, eram 200 desses arcanjos. E eles desceram no monte Hermon. E sim, todos eles estão presos, a gente vai chegar lá, eles estão presos pelo Senhor. E o Senhor, então, depois que os anjos aparecem, o Senhor começa a mostrar as coisas, o que fazer com esses anjos. Eles estão presos lá até o dia de hoje. Quando você começa a pensar desses Nefelins, desses 200 sentinelas que desceram aqui para habitar e coabitar com o ser humano, você sempre lembra do livro de Jude, que fala claramente sobre isso. Aqui eu achei um motivo de procurar, e achei aqui mesmo, Judas 1, versículo 7. Olha só. Lembre-se dos moradores de Sodoma e Gomorra e das cidades vizinhas que agiram como aqueles anjos. Aqui está. Aqueles anjos e cometeram imoralidades e pecados sexuais. Eles sofreram o castigo do fogo eterno, que é um aviso claro para todos. Então aqui fala desses anjos que saíram. Até esse aqui está mudado um pouco, que fala aqueles anjos que saíram de suas habitações. Então até essa Bíblia aqui está um pouco mudada, mas pelo menos fala desses anjos que cometeram essa imoralidade, esse pecado sexual. Mas a Bíblia fala claramente que eles saíram de suas habitações. Se você vê Judas 1:6 aqui, queridos, você vê que fala, lembre-se dos anjos, esses caídos, que não ficaram dentro dos limites da sua autoridade. A melhor tradução aqui seria habitação, tá, queridos? Habitação. Mas abandonaram o lugar onde moravam. Eles estão amarrados com correntes eternas, lá embaixo na escuridão, onde Deus os está aguardando para aquele dia que eles serão condenados. Então eles estão presos até lá, esses 200, depois aqui depois, lembra-se que os anjos foram conversar depois que havia grande destruição na terra. Então eles já causaram muita destruição, e esses anjos causaram muitos nefelins, esses gigantes, né? Mas eu queria mostrar isso aqui para vocês, olha só, né, em 1 de Judas, aqui na versão que eu sempre usava, nem toca em anjo, nem toca a respeito de anjo, mano. Aqui é um resumo da, olha só, não tem versículo 1, 2, 3, 4, 5, não tem nada disso, ó. Olha só, amados, como a Bíblia está mudando. Eu queria tocar isso aqui para vocês. Mas em Judas 1, é um grande testemunho que sim, aqui no 6 a 7, mostra esses anjos que foram caídos. Exatamente como fala aqui no livro de Enoque. Eu vou aumentar aqui agora. E aqui o Enoque até escreve o nome deles, Azael, eu não vou ler. Mas tá, amados, tá em 1 de Enoque, tá, queridos? Você começa a ler em 1 de Enoque, começa no 7, vai até o 7, do 7 ao 10 dos capítulos, você vai ver o que está sendo falado aqui. Então, aqui esses Nefelins, e se você procurar na internet, você vai ver muito retrato desses Nefelins. Olha o tamanho desse cara aqui, esse aqui não era nem tão grande, 7 metros de altura, né? Olha só o tamanho desse aqui, 150 metros de altura. E é exatamente isso que fala, de acordo com o que está escrito aqui, em 1 de Enoque, tinham 135 metros de altura. Então você começa a ver que chega um ponto realmente que não tinha como alimentar esse povo, né? Não tinha como alimentar esses gigantes, esses monstros. E eles passaram até a comer o próprio ser humano, e depois acabou com todos os animais também, e também misturando tudo quanto é tipo de DNA. Isso levou até Nimrod. Continuando aqui então, nós vamos ver aqui, vamos pegar essa Bíblia ainda, eu acho que ainda está bom para Gênesis, né? Se você olhar em Gênesis, então olha só, já mudaram Judas, amados, já mudaram Judas.
Então aqui em Gênesis, deixa eu ver aqui, Gênesis 6, versículo 1 a 2, vamos ver aqui. E aconteceu que com os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas que escolhiam. Então isso aqui está batendo no que acabamos de ler aqui no livro de Enoque. Então foi isso que aconteceu, esses 200 anjos vigias desceram na terra, e pegaram essas mulheres, começaram a coabitar com as mulheres e começaram a ter esses gigantes que é chamado Nephilims. Então, é claro, existem muitas perguntas, e esses Nephilims, quando desceram na terra, eles trouxeram, ensinaram às pessoas todo tipo de coisa mais. Pintura, você pode ver as coisas aqui, eu não tenho tempo para ler tudo isso, tá? Mas dá uma olhada, leia você mesmo a primeira de Enoque, começando no versículo 5 até o 10, você vai ver que ensina todo. Esses 200 ensinaram todo tipo, aqui está astronomia, e todo tipo de ser humano, até mesmo guerra. E chegou aqui porque aqui começou então, amados, a mistura desses caídos com o ser humano, tá? Já começou os homens híbridos. As pessoas tinham DNA humano, assim como também DNA misturado com esses malignos, tá? Começou aqui, queridos. Começou aqui, é claro, isso era plano do inimigo. Isso era plano do inimigo para manchar a lineagem do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Nós podemos ver aqui também mais sobre isso, tá, queridos? Em Gênesis 3:15, olha só o que está escrito. E porém inimizade entre ti e a mulher. Isso aqui foi quando depois que Adão e Eva pecou. E entre a tua serpente e a sua semente, essa te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então isso aqui foi uma profecia que o Senhor falou. O Senhor falou para a serpente. E olha só o que o Senhor falou, a sua semente. Então aqui é uma profecia, uma declaração que o nosso Deus fez de cara ao maligno, que vai haver ele vai colocar essa inimizade entre aqueles que são 100% Adão e aqueles que são híbridos, né, misturados. O Senhor falou claramente, há duas sementes aqui, as sementes do homem e as sementes de quem? Do maligno, de Satanás. E justamente esses Nephilims, esses Nephilims que criaram gigantes aí. Gigantes. Então aqui começou, quando Satanás viu isso, Satanás viu aqui que Satanás começou a querer sujar, ele sabia do plano do Senhor de redenção, a sujar a linhagem do ser humano até Jesus. Ele queria realmente sujar toda o sangue humano com o DNA maligno. Ele queria fazer isso, era uma das metas, e isso acontece até o dia de hoje, mas vamos ficar aqui ainda, eu vou falar mais sobre isso, e vamos ficar aqui no início então, queridos. Isso aqui então, começou então, nesse ponto que esses gigantes, esses 200 desceram, estão presos, e tem os Nephilims, eles começaram a multiplicar. É claro, naquele tempo havia esses gigantes, mas o DNA sendo mudado para eles constantemente, amados. Hoje, o ser humano tem esses DNA de serpente, e eles são exatamente igual ao ser humano. Exatamente. Mas não são 100% humanos mais. A gente chama eles de híbridos. Mas começou aqui nessa época, e esse chegou a um ponto, em que o Senhor tinha de limpar a terra, porque senão não haveria nenhum ser humano sequer puro, mas. Entretanto, Noé foi achado puro. Mas antes de chegar a Noé, vamos ler mais uma vez sobre essa serpente maligna. A Bíblia fala de outro lugar também sobre essas sementes malignas, claramente falado. Em Daniel 2, se você descer aqui no versículo 43, quanto ao que viste do barro misturado com o barro de lodo, misturar-se-ão com a semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Então, aqui está. Se você vai misturar com a semente humana, é porque essa outra semente não é humana. Né? Então, nunca perca esse ponto aqui, tá, queridos?
desde o tempo que desceu, desceu aqueles vigias, 200, e eles tiveram filhos com as humanas, começaram a existir essa semente maligna e nunca parou até o dia de hoje. A gente vai ver mais sobre isso também. E aqui no próprio Daniel, que a gente achava esse barro e lodo, as duas pernas daquela estátua, a gente achava que era 2 reinos, etc. Sim, pode ser também. Mas o Daniel explica claramente, ele está falando aqui dos dedos dos pés, que era ferro, e uns era de barro. É claro, também vai existir os 10 reinos que vai vir no final de tempos, mas também foi uma referência à semente maligna tentando se misturar com a semente humana. Aqui está novamente declarado na Escritura em Daniel 2:43. A gente acha mais referência na Bíblia também, queridos, falando sobre essa semente maligna. Mateus 23, da própria boca do nosso Senhor Jesus Cristo, Nazaré. Mateus 23:33, tá? Serpentes, raças de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Então, isto aqui é o Senhor Jesus falando diretamente aos fariseus, chamando eles de serpentes, é porque eles tinham de DNA de serpentes. E olha só, o sumo sacerdote, os sacerdotes de Jerusalém, que tinham de manter uma linhagem pura de sacerdote, eles não manteram essa linhagem pura, eles misturaram com essas serpentes ou escorpiões, esses DNA malignos, e a Bíblia fala claramente onde isso aconteceu. A gente pode ver aqui, começar na Bíblia, onde é que teve essa mistura desses fariseus, sumos sacerdotes, que se misturaram, que o próprio Jesus, muita gente fala, quando ele fala raça de víbora, Jesus está morrendo de raiva, aquelas coisas todas, né? Tinha um provérbio naquela época que o pessoal falava isso, nada disso. O Senhor falou exatamente o que eles eram, raças de víboras, a semente deles tinham sido misturado. Você acha isso em Esdra 9. A gente começa a ler aqui em versículo 1. Acabada, pois, essas coisas, chegaram-se a mim os príncipes, dizendo, o povo de Israel, os sacerdotes, os levitas, não se têm separado dos povos dessas terras. Aqui está o problema, querido. Quando Israel foi levado para Babilônia, preso, eles começaram a misturar com o povo da terra lá, e seguindo abominações do cananeus, heteus, jebuseus, pariseus, amonitas, moabitas, todos eles, amoreus, todos eles têm descendência, queridos. Descendência dos nefilins. Todos eles, amados. Dos itas. Daí você começa a entender uma coisa, que quando o Senhor fala, vai para aqueles itas lá e mata pai, filho e mulher, isso e aquilo outro, porque todos eles eram de serpentes malignas. Olha só, uma coisa que eu sabia que existia uma explicação para aquele verso, aqui está aquele verso. Todos esses itas e eus, todos eles eram de descendências malignas. Malignas. E aqui em Esdra 9:2 fala, porque tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a linhagem santa. Aqui está, amados. A razão do que o Senhor falou para os fariseus, raças de víboras, porque eles eram víboras, eles eram híbridos, como são no dia de hoje. Misturou a linhagem santa com os povos dessa terra, e até os príncipes e magistrados foram os primeiros nessa transgressão. Aqui está a razão. Até o João Batista tem olhado para ele, raças de víboras, falou isso para eles, o nosso próprio Senhor Jesus falou também para eles, raças de víboras. Então tá, isso continuou até depois do dilúvio, a gente vai voltar no dilúvio, a gente só está falando que existe sim, nós estamos tocando aqui que existe sim essa semente no dia de hoje, e ela está se espalhando, porque é a vontade de Satanás destruir e poluir todo o ser humano. Mas o Senhor tem o que falar sobre isso ainda. Então, novamente, vamos continuar aqui. Eu estou parando vídeos de pouco a pouco, que é muita pesquisa, né, amados? Apocalipse 2:9, o Senhor fala novamente sobre essas sementes, esses malignos. Apocalipse 2:9, o Senhor aqui falando para as igrejas, falou, conheço as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus
e não são, mas são da sinagoga de Satanás. É claro, o Senhor está falando aqui dos ímpios também, que é contra ele, mas há sim, nós vamos falar ainda mais, há sim essas sementes dos malignos que não são filhos de Deus, eles não são totalmente humanos. Tem que falar mais ainda, fica no barco até o final, mas há muito o que falar aqui ainda. Vamos voltar então, agora que eu já mostrei essas sementes para vocês, que começou nesse tempo que esses gigantes desceram na terra, esses 200, e coabitaram com mulheres e criaram esses Nefelim, esses gigantes, e começou então a multiplicar a corrupção no sangue humano, assim também como os animais, até os animais, amados, misturaram o DNA de animal de uma raça, não com outra raça, tipo assim, cachorro com cavalo, coisa desse tipo. Tudo isso eles têm feito, eles corrompida tudo que foi criado do Senhor. E olha só, a gente pode voltar aqui, começar a ler aqui, naquela época, voltando aqui, nessa origem. Gênesis 6 fala, e havia naqueles dias gigantes, esses gigantes, a palavra em hebraico é Nephilim, tá? É Nephilim, traduzido como gigantes. E também depois, quando os filhos de Deus coabitaram com as mulheres e geraram filhos, quer dizer, então esses Nephilims que nós temos falado. E o Senhor via que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, de toda a imaginação de pensamento e coração. Que sim, os Nephilim, sim, você tem a semente do maligno. Você já tem dentro de você a necessidade de destruir tudo o que é de Deus. Essa raiva completa, tá? Então arrependeu-se o Senhor de ter feito o homem. O Senhor fala que destruirei o homem que cresce sobre a face da terra, desde o animal até o réptil. Então isso aqui é antes do dilúvio. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Olha só o que fala o versículo 9. Essas são as gerações de Noé. Noé era justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Esse perfeito aqui no hebraico tudo. Esse é o perfeito em genealogia, amados. Ele era perfeito, ele era 100% DNA humano. E olha só. E a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, encheu-se de violência, e viu a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Sim, você pode pensar isso com violência, você pode pensar isso também como sendo o ser humano. O ser humano, já aqui nesse tempo, já cheio de gigantes, cheio de mistura de alienígena dessas serpentes, que não havia mais DNA humano. O Senhor, então, aqui fez esse bote de resgate. Aqui você vê Satanás atacando o ser humano na linhagem do ser humano para destruir, né, mais tarde, que seria o nascimento de Jesus Cristo. Não é à toa que Jesus Cristo fala o quê? Filho do homem, é um dos nomes dele. Então, esse foi o ataque que Satanás estava fazendo aqui para destruir toda essa linhagem, para que Cristo não viesse, ou a linhagem dele não fosse perfeita. Então, aqui o Senhor criou, então, um barco, e para salvar Noé, a geração dele, porque eles ainda eram perfeitos em suas genealogias. Justo e perfeito. Né? Eu sei que muitas vezes no passado a gente pensa, Noé não tinha pecado, que é um grande furo, né? Aqui o Senhor está salvando o último homem ou a última família com a genealogia humana, queridos. O resto da terra estava corrompido, tanto os animais como o ser humano corrompido por esse DNA maligno, essa semente maligna. Entretanto, como foi falado aqui, foi mostrado para vocês, o dilúvio veio, mas não matou todos os Nefilins, ou não matou todo o híbrido. E continuou depois do dilúvio, eu vou mostrar para vocês. Então, amados, é bom não esquecer de onde veio essa semente, tá, queridos? Essa semente do maligno, né? É bom sempre lembrar de como surgiu, e foi desses 200 sentinelas que saíram do ambiente angélico deles e desceram na terra para coabitar com as mulheres. Eu vou fazer só uma outra revisão aqui rápida. 1 de Enoque 7, 1 de Enoque 7, 1, começa aqui fala em versículo 11, eram 200 dele, como eu acabei de falar. Então eles tomaram esposas, cada um escolhendo por si mesmo, aos quais eles começaram a abordar e com os quais eles coabitaram, ensinando-lhes sortilégios, encantamentos e a divisão de árvores e
começou a ensinar todas as coisas que era proibido para os anjos ensinarem ao ser humano. E você vê aqui, continuando, versículo 2, e as mulheres conceberam e geraram gigantes, ou seja, Nephilims, cuja estatura era de 30 cúbitos, isso aqui é 130 metros, amados. Estes devoraram tudo o que o labor dos homens produzia e tornou-se impossível alimentados, como eu tenho falado aqui para você. Isso aqui está a origem. E começaram a ferir os pastos, mudaram todo o DNA dos animais. Até por isso que o Senhor também destruiu os animais, né, amados? Muitos animais estavam corrompidos, eles fizeram cruzamento de animais não da mesma raça. Tudo isso, esses Nephilims, e você pode ver isso tudo na mitologia grega, tudo quanto é tipo de Deus, coisa desse tipo, né? Deus e metalauro, metade homem, metade, tudo isso eles fizeram. Toda essa mistura eles fizeram, não só entre a semente maligna com o ser humano, mas também até entre os animais. Até mesmo entre os animais. E é impressionante, amado, impressionante o tamanho de algum desses gigantes. Você tem uma ideia, Golias tinha 3 metros de altura, né? 3 metros de altura. Você vê, aí já mostra a vocês aqui, né? Que eles sobreviveram, a semente maligna sobreviveu ao dilúvio, e Golias tinha 4 irmãos, por isso que Davi pegou 5 pedras, né? Um era para Golias, os outros 4 eram para os irmãos deles. E olha só, a altura deles era só 3 metros. Eu tenho uma foto aqui, como eu tenho mostrado para vocês. Olha só, 3 metros. Seria mais ou menos esse homem aqui nessa altura aqui. Aqui é o ser humano aqui embaixo, né? Então, mais ou menos dessa altura, 3 metros era o Golias. E olha só, 30 cúbitos. Eu fiz o cálculo, 130 metros, 135 metros. Olha a altura desse gigante aqui atrás, queridos. É difícil como ver isso. Eles vão voltar. Um desses títulos, um desses nomes desse título é a volta dos Nephilims, ou de Nimrod. Né? Inacreditável realmente tudo isso. Então, depois que Miguel, você pode ver aqui, 1 de Enoque 9, né, quando Miguel, Gabriel, Rafael, Suriel e Uriel foram conversar com o Senhor e falou, né, de todas essas coisas que estão acontecendo na terra, né, e muito clamor, muito choro, e você vê aqui, você vê eles falando aqui no versículo 17, 15 começa aqui, agora vês que as almas daqueles que estão mortos clamam, então aqui é os anjos conversando com o Senhor, e queixam-se até o portão do céu. Seus gemidos sobem, nem podem eles escapar da injustiça que é cometida na terra. Tu conheces todas as coisas antes delas existirem. Então aqui está os 5 arcanjos do Senhor falando isso aqui para ele. E eles pedem ao Senhor, versículo 18, tu conheces essas coisas, o que tem sido feito por eles? Já tu não fala a nós? O que por conta dessas coisas devemos fazer contra eles? Então aqui está o arcanjo pedindo, então, aqui para as pessoas que estão clamando de injustiça na terra. Então, o Senhor começa a falar aqui no versículo 10, o Altíssimo dá ordens às sentinelas e sentencia as sentinelas rebeldes e seus descendentes. As sentinelas são os 200 que desceu do céu. Então, o Senhor começa a falar aqui, eu não vou ler tudo por questão de tempo. Versículo 10 então, o Altíssimo, o grande e santo, falou, enviou a Uriel ao Noé. Então aqui o Senhor, depois ele fala para Uriel faz isso, fala para Rafael faz isso. Então aqui deu todas essas ordens, falou para Gabriel, e eles pegaram então e prenderam eles, como está escrito aqui. Você pode pegar a história aqui no versículo 10, de 1 Enoque, no versículo 18, os filhos dele, o Senhor fala, enquanto todos os seus filhos forem mortos, quando eles virem a perdição dos seus bem-amados, amarra-os por 70 gerações debaixo da terra, isso aqui é onde eles estão presos até hoje, mesmo até o dia do julgamento, que não aconteceu ainda, e da consumação, até o julgamento cujo efeito que dura para sempre seja completado. O Senhor continua no versículo 19, então eles serão levados para as mais baixas profundezas do fogo em tormento. Lá eles serão encerrados em confinamento para sempre, no versículo 20. Imediatamente depois disso, juntamente com os outros, queimarão e perecerão. Eles serão amarrados até a consumação de muitas
gerações. Então aqui a ordem que o Senhor tem dado então para jogar todos os sentinelas, eles estão presos debaixo desse monte Hermon, e eles estão esperando a condenação, o julgamento e a condenação deles para sempre. Então isso daqui é da onde começou tudo isso, e chegou a esse ponto em que a semente desses malignos, né, foi espalhando por toda a terra, que chegou um momento que só que só Noé era puro em sua descendência, ou seja, ele era 100% humano, não tinha sido misturado. A gente pode pegar um pouco dessa história que esses sentinelas, 200 sentinelas estão presos até o dia de hoje. Olha aqui, 2 de Pedro. A 2 de Pedro 2, 4 a 5 fala, porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Como eu acabei de ler para vocês em Enoque, estão esperando o juízo final deles para ser eliminado. Versículo 5, e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou Noé, a 8ª pessoa, a pregoeira da justiça, a trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. É claro, esses ímpios são aqueles que resistem ao Senhor, e também são aqueles todos que têm essa semente, amados. Então aqui estão também esses sentinelas esperando então a condenação deles, a destruição para sempre. Outra coisa bom para falar aqui, novamente, amados, nós temos aqui o versículo 15. 1 de Enoque está cheio disso, tá, queridos? Comece em 1 de Enoque 5, vai lendo toda essa história. Nós vemos aqui em versículo 15, quando o Senhor chama Enoque para falar contra esses sentinelas, versículo 15, então, fala, então ele tomou a palavra e falou comigo, e eu prestei atenção, e o Senhor fala para Enoque, homem honesto, não temas, escriba da justiça, vem até aqui e escuta as minhas palavras, vai e dize às sentinelas do céu que te enviaram como seu intercedor. Você vai ver na história aqui que os próprios sentinelas pediram para Enoque ajudar eles, quer dizer, tinha de ser o contrário, como é falado aqui em outra passagem, mas o Senhor não gostou disso também, que os sentinelas pediram para Enoque para interceder por eles. Então o Senhor falou para Enoque, então vá lá e fala isso para eles. E o Senhor fala aqui, ele fala, és tu que deveis interceder pelos homens, não os homens por ti? Quer dizer, o Senhor então essa notícia que ele está falando para Enoque falar para esses sentinelas, né, que Enoque era um homem, e ele fala, és tu que deveis interceder pelos homens, e não os homens por ti? Quer dizer, os anjos que tinham de interceder para os homens, aqui está ao contrário. E o Senhor fala aqui, versículo 6, portanto, deves abandonar o sublime e santo céu, o qual permanece para sempre. Deitaste com mulheres, vos corrompestes com as filhas dos homens, tomastes para ti esposas, agistes iguais aos filhos da terra, e geraste uma ímpia descendência. Novamente, como falei a vocês, a gente tem sido acostumado pela igreja a falar que o ímpio é o pecador. O que não deixa de ser. Isso aqui também é aquele que está contra o Senhor, tá? O ímpio é aquele que está resistindo ao Senhor, fazendo contra as coisas do Senhor. Ímpia descendência seria fazendo corrupção aos filhos do homem. O Senhor fala mais, vós errais espirituais, vós erreis espirituais santos e possuidores de uma vida e que é eterna, vos contaminaste com mulheres, quer dizer, os sentinelas eram anjos, né, queridos? Viviam por toda a eternidade, largaram tudo. Procriastes em sangue carnal, coabistastes com o sangue dos homens, e fizestes como aqueles que são de carne e sangue. O Senhor está falando aqui para esses sentinelas. Você largou tudo, o seu ambiente eterno, tudo que foi criado para você padecer aqui e coabitar com o sangue dos homens. Estes, contudo, morrem e perecem, o ser humano, né? Ele morre e perece, o Senhor continua mais. Portanto, eu concedi a essas mulheres aqui com vocês, eles coabitaram, e que com eles geraram filhos, que nada lhes falte sobre a terra, mas desde o princípio fostes feitos espirituais, o Senhor falando para os sentinelas. Então o Senhor deixou acontecer haver essa transação de DNA entre os santos e os humanos. É claro, tudo acontece por permissão do Senhor. O Senhor fala aqui, mas desde o princípio foste feitos espirituais. O Senhor falando para esses sentinelas que caíram, possuindo uma vida que é eterna e não sujeito à morte para sempre.
Portanto, eu não fiz esposas para vós. Olha só. Aqui está o carinho do Senhor conversando com esses anjos, explicando para eles, eu não fiz esposa para vocês porque vocês vivem por toda a eternidade. Vocês não precisam de esposas. Portanto, eu não fiz esposas para vós, porque sendo espirituais, vossa habitação está no céu. E o Senhor continua, agora os Nefelim, ou gigantes que têm nascido do espírito e de carne, serão chamados sobre a terra de maus espíritos, e na terra estará a sua habitação. Então, os filhos desses sentinelas que nasceram, esses gigantes, todos eles se tornaram demônios e andam por essa terra. Todos eles são demônios, ou que o Senhor fala maus espíritos, o Senhor continua, maus espíritos procederão da sua carne, porque eles foram criados de cima, dos santos sentinelas foi o seu princípio e a sua primeira fundação. Maus espíritos eles serão sobre a terra, e de espíritos da maldade eles serão chamados, demônios. A habitação dos espíritos do céu será no céu, mas sobre a terra estará a habitação dos espíritos terrestres, os quais são nascidos na terra. Os espíritos dos gigantes serão semelhantes às nuvens, os quais oprimem, corrompem, caem, contendem e confundem sobre a terra. Eles causarão lamentação, nenhuma comida eles comerão, e terão sede, eles se esconderão e não se levantarão contra os filhos dos homens e contra as mulheres, pois eles virão durante os dias da matança e da destruição. Eles vão ter aqui, uma profecia aqui que o Senhor tem falado, que eles vão voltar, queridos? Eles vão voltar. Então, eu só queria falar isso para vocês também, que sim, esses filhos desses sentinela com essas mulheres, esses nefelins, e depois os outros, quando eles morriam, eles não iam para lugar nenhum, eles se tornavam, ficavam aqui na terra, demônios. Muitos são demônios, amados. E o Senhor fala assim, no versículo 16, e quanto à morte dos gigantes, onde quer que seus espíritos se apartem dos seus corpos, que quando eles morrerem, ou seja, da sua carne, que é perecível, esteja sem julgamento, assim eles perecerão até o dia da grande consumação do mundo. Está todo mundo, mano. Todo mundo, todo maligno, todo espírito mau está esperando esse dia de julgamento. Uma destruição do sentinela e dos ímpios acontecerá. Então, aqui o Senhor está falando do que vai acontecer no final aqui, que sim, vai haver esse grande trono branco, esse grande dia de julgamento, no 8º dia da festa de tabernáculos, que é o grande trono branco, que vai haver esse julgamento. Só quero ler até aqui, leia o resto aqui quando você tiver seu tempo. Então aqui o nosso próprio Deus falando para os malignos, para esses caídos que estão presos esperando esse dia de julgamento, e os espíritos dos filhos deles se tornaram demônios, estão na terra, e que o Senhor falando isso aqui para eles, que eles eram eternos, é por isso que o Senhor não criou esposas para eles, não há esposas no céu. Queridos? Vocês podem ler aqui em 1 de Enoque no seu tempo, tranquilo, dê uma olhada e você vai ver tudo isso sendo falado aqui. Então nós estamos aqui nesse ponto na história, queridos? Essas coisas têm acontecido e as sementes vêm propagando, aumentando. Então há sim aqueles exílios. E nesse tempo todo, tá, queridos? Nesse tempo todo de geração, o maligno, Satanás tem criado também alienígenas, demônios. Existe 3 tipos de alienígenas. Já falado na Bíblia, o Senhor tocou num que eu vou mencionar no nome aqui. Existe os Greys, existe os Nordicos, que é conhecido, que eu peguei isso aqui de um pastor aqui, um profeta, e tem os reptilianos falando diretamente da boca do Senhor. Então há esses títulos, há esses 3, e eu vou falar até que esse exército de elite nos Estados Unidos, os SEALs, que eles encontraram um desses reptilianos. Ele falou que os reptilianos estão voltando para criar guerra contra esses Greys, para tomar conta da Terra. E eles vão vir do espaço, eles vão vir de dentro da Terra. Eu vou falar isso aqui para vocês aqui quando eu chegar lá. Eu quero ao falar aqui em Lucas 21, 26, tá, queridos? Não pensem vocês que sumiu, foi no tempo de Noé, estão todos aqui, todos estão chegando aqui para essa guerra espiritual Gog e Magog. Você olha aqui em Lucas 21, 26, olha só que eles vão fazer corações derreterem.
homens desmaiando de terror nas expectações das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. Essas coisas que já tem sido falado aqui, que coisas estão para vir sobre a terra, tá, queridos? Olha aqui, haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, versículo 25, e na terra angústia das nações e perplexidade pelo bramido do mar às ondas. Coisa está chegando, esse é o grande engano chegando, esses malignos, né? Essa semente maligna aqui são esses malignos que vão vir debaixo da terra e estão chegando ao espaço, que o ser humano vai ver cada coisa que vai desmaiar o coração deles, aqui falada também aqui em Lucas 26. Então, não foi só uma coisa que o maligno, que Satanás criou, que todos os malignos criaram essa semente maligna está toda aqui na terra, está entre os seres humanos. É mais do que isso, tá, queridos? Os Nephilim, há muito mais indicações que mostram que sim, eles estão debaixo da terra e muitos estão no espaço. Eles vão todos chegarem aqui na grande tribulação. Vão estar todos aqui, tá, queridos? Na grande tribulação, mas a igreja já foi embora, mas os remanescentes vão estar aqui e vão deparar com esses malignos e todos vão correr que nem um buraco com a toca. Ninguém vai mexer com os filhos de Deus. Não vamos falar sobre os filhos da perdição e os filhos de Deus ainda, que o Senhor tem falado. Isso está para acontecer. Isso aqui é uma das grandes enganos que vai acontecer na terra, que esses malignos vindo do espaço, eles vão falar que eles que criaram o homem, e todo mundo obedecer a ninguém. E já foi falado nesse canal que esses alienígenas malignos, eles comem o ser humano também. Eles também comem os seres humanos, tá? E está chegando, esse grande engano está chegando por essa terra. E vai ser todo esse tipo de coisa. Os Nephilim vão voltar, esses gigantes vão voltar. Quando chegar mais eu vou falar sobre isso. Esses reptilianos, já está tudo misturado aqui. Sim, já tem uma raça já. A raça de sementes que não é humana, já está tudo misturado no ser humano. Mas há uma outra ainda, que ainda vai aparecer para o ser humano. Vai aparecer junto contra essa semente maligna, que vai ser esses alienígenas malignos. Nós vamos chegar a falar mais sobre isso. Isso vai derreter o coração das pessoas quando verem isso. No próximo tópico agora que eu quero falar para vocês, adicionando aqui tudo isso, vai ser filhos da perdição. Eu vou colocar aqui filhos da perdição. A gente vai ler muitas coisas na Bíblia também, como também na história de Jesus. Nós vamos ver aqui, nós temos na história 038, página 13, Jesus fala isso assim, diz o Senhor: há uma temporada, logo como Êxodo, eu vou precisar de fazer conhecido a diferença entre esses dois grupos, aqueles que são de Deus e aqueles que não são. Eu então vi no Egito a separação entre o Egito e o seu povo. O Senhor fala aqui, você vai ver a diferença nos que são meu e os que não são meu. A separação é necessária e vai trazer o ranger de dentes para muitos. Muitos têm sido desiludidos, haverá uma manifestação de meus milagres como nenhum outro tempo e será parecido com o Êxodo. Sim, os que são filhos de Deus e os que não são filhos de Deus. E os que não são filhos de Deus não são necessariamente são aqueles que têm DNA malignos, mas também são aqueles que há essa resistência em reconhecer que Jesus é Deus. Se o ser humano, amados, o ser humano, quando é híbrido e já tem a semente do maligno, ele já tem o ódio natural de tudo que é de Deus e do Senhor. Tá? Ele já tem isso, e já dentro dele, já está no DNA deles. Ele já tem essas raivas, ele já tem esses ódios para tudo que é de Deus. Eu vou falar mais sobre isso também, sobre o que o Senhor fala sobre isso. Nós vemos aqui em 707, página 7, o Senhor fala assim: aqueles que eu tenho chamado se converterão e serão curados, eles se arrependerão. Aqueles que não são filhos de Deus fugirão para se esconder, pois eles saberão que eu estou aqui. Novamente, os que não são filhos de Deus, o Senhor está falando aqui da maneira literal e a maneira daqueles que resistem tudo que é de Deus, tá? Eles não são filhos de Deus. O Senhor fala, quando o Senhor fala, tem essa profundidade nele. O Senhor fala mais aqui, 707, página 5. O Senhor fala, qualquer um do meu povo que conscientemente praticar essas coisas deve se arrepender imediatamente e se afastar do mal. O alvo das bruxas são os filhos do único Deus verdadeiro. Então aqui, eu vou falar mais ainda dos filhos de Deus na próxima sessão.
Uriel fala assim, 673, página 7. Uriel fala, Eren, observe os seus inimigos, o que eles estão fazendo. Os inimigos de Deus estão conspirando contra os seus filhos. Um tempo atrás você teve um sonho. Então aqui há aqueles que não são filhos de Deus, novamente, da maneira literal e da maneira também espiritual, tá? Há aqueles que resistem ao Senhor. O Senhor, muitos deles são até cabras, ou bodes chamado pelo Senhor. Aqui nós temos história 667, página 6. O Senhor fala, eu sou o príncipe da paz, você é a minha noiva. Os filhos da perdição são a noiva do príncipe do fogo. Então aqui você fala que há sim, há aquele ser humano híbrido, ou até os ímpios que negam o Senhor de toda forma. Eles são noiva do príncipe do fogo, ou seja, de Satanás. O Senhor fez uma distinção muito clara aqui. 665, página 8, eu sou Deus e eu decido, eles são filhos da destruição e eu não os conheço. Tá? Então, novamente, aqui são ímpios. Como eu falei antes, o Senhor vai falar também que há esses híbridos, tudo rescinde do coração, queridos. O Senhor já mostrou até aqui, eu vou ler para vocês, até gigantes se arrependeram e o Senhor transformou eles em ser humano. Tudo rescinde do coração. O Senhor nunca vai negar um coração sincero procurando Ele. Ele já falou isso várias e várias vezes. Continuando, Jesus fala aqui, sim, mas você não entende que a guerra já tem começado, uma guerra que você não espera. Uma linha do tempo está estabelecida por alguns líderes malignos. O Senhor continua aqui, no entanto, eles não entendem que eu sou Deus e eu sou o Deus da mudança. O que eu estou prestes a fazer os levará a uma grande raiva, fúria e isolamento. Eu vou parar os seus planos. Então o Senhor falando que Ele vai parar o plano dos inimigos. O Senhor fala aqui, eu sou Deus e eu decido, eles são filhos da destruição e eu não os conheço. Aqui está. O Senhor não conhece o ímpio, aquele que de coração totalmente não quer nem saber dele. O Senhor chama ele de ímpio, chama eles filhos da destruição, mas também há aquele que de uma certa maneira também tem o DNA, como vai ser falado aqui, maligno. Continuando, o Senhor fala aqui, sim, mas antes disso, o meu povo foi assediado e morto em seus locais de culto queimados. Não houve justiça, pois a lei de lá protege os filhos da perdição. Novamente fazendo referência aos filhos de Satanás. Uriel 4:17, página 9, o Senhor fala, ele fala aqui, aqueles que fornificam com os filhos da perdição. Ou seja, há uma grande demonstração do poder de Deus em você e naqueles com as seguintes qualidades. Então, isso aqui é para mostrar a vocês que sim, há uma diferença, tá, queridos? Há uma diferença de sementes, tanto do lado físico como do lado espiritual. Tá? O lado físico é a mistura de DNA e o lado espiritual é aqueles que resistem ao Senhor por tudo, não querem obedecer, não querem acreditar nele, não querem nada com ele, tá? Há aquele ímpio realmente, que odeia o Senhor. O Senhor já deu vários exemplos sobre isso. Ele deu o exemplo de 2 assassinos de crianças. Um totalmente se arrependeu, o Senhor levou para o céu, e o outro foi para o hospital morrendo e amaldiçoando o Senhor. Né? 2 sementes completamente diferentes uma da outra. Isso aqui é o ponto que eu quero falar para vocês aqui, tá? E Satanás continua fazendo isso no lado espiritual e do lado físico. O ataque de Satanás contra Deus, ele é feito no humano, no lado físico e do lado espiritual, dos dois, tá, queridos? Daqueles que são filhos de Deus e que querem que ele coloca que odeiam o Senhor, não querem saber do Senhor. Então acontece do lado físico e espiritual, queridos. Mas Satanás quer com toda certeza também, ele quer destruir de todo jeito o ser humano, mas ele está focalizado também no sangue, irmãos, no sangue. Fazer todos os homens híbridos, porque você tendo a semente, como eu te falei, a semente maligna, você já tem ódio por natureza de tudo que é Deus. O Senhor fala do filho das perdições também. O Senhor fala aqui, muitos são filhos da perdição, eles serão subjugados e se esconderão enquanto o meu favor é derramado sobre aqueles que se voltam para mim. Versículo 559, nós temos a história 559, página 5. O Senhor fala aqui, os filhos da perdição operam remotamente na escuridão e atacam os fracos, os idosos e os enfermos. Isso aqui, novamente, o Senhor fazendo referência aos filhos da perdição, os filhos do maligno.
E é difícil você falar. Se é um caso de um DNA de semente maligna, que já tem ódio e faz tudo que é horrível, tudo para abusar e destruir as pessoas, né? Você é aqueles que espiritualmente nem querem saber do Senhor. Eu acho que isso aqui tem tudo a ver com semente maligna, tá, queridos? É o que eu acho, tá, queridos? Tem com certeza grande parte, até mesmo aquele exército, 200 milhões que vai vir. Nós vamos ler aqui, está em Apocalipse, que vai atacar o Senhor em Jerusalém. São espíritos malignos. A gente vai chegar lá ainda. Segura o barco aí. Eu vou continuar falando aqui. O Senhor fala aqui, no versículo 557, página 4, o Senhor fala, mas também como algo maior, quanto à ascensão dos filhos da perdição. O inimigo mal consegue conter a sua emoção. O Senhor fala de ascensão. Quer dizer, vai cada vez criar mais e mais e mais, e esses filhos da perdição estão prestes, o exército de Satanás está prestes a vir nessa terra, e eles vão estar aqui na grande tribulação, em força total, tá? Mas aqui também vai estar os eleitos do Senhor. O resto da igreja está no céu, estão livres desses malignos. Mas aqueles que foram escolhidos pelo Senhor, vai estar aqui na terra, ajudando sim aqueles que têm coração no Senhor, vai estar aqui sim. O Senhor fala aqui, você está me surpreendendo, não acredite em tudo que você vê. Entenda isso, os demônios estão em união com os filhos da perdição, os seus hostes. Então aqui está. Então há várias e várias pessoas possuídas por esses malignos, né? Então há esse lado físico e esse lado espiritual também, que esses filhos de Satanás odeiam tudo que é do Senhor. Estão sendo guiados por malignos. Malignos. O Senhor fala mais aqui, Erim fala, eu vi os filhos da perdição, eles eram os jovens agora doutrinados, eles aprenderam mentiras desde cedo e acreditam completamente nas mentiras, eles pediram que o museu fosse incendiado, então aqui está, os filhos da perdição, só pensam destruição, só pensam em roubo, só pensam em coisas desse tipo. Eles destruíram os belos prédios, propriedades, etc, etc, etc. Esse sim, amados. É claro, se você é um híbrido, você já tem isso, já tem essa coisa natural de odiar a Deus e odiar tudo que é Deus. E se você está sendo guiado, o Senhor chama do mesmo jeito ímpio ou filho da perdição. Tudo aquilo que é contra o Senhor. Eles só trazem destruição, queridos. Mas vai chegar um tempo aqui que vai vir, tá? Também, né? A gente vai ver esses alienígenas malignos, a gente vai ver esses alienígenas, a gente vai ver esses nefilins, eles também vão vir nessa terra, tá? Eu estou falando aqui desses humanos que já estão sendo guiados e levados por esses malignos, ou já têm semente maligna. A gente vai continuar lendo sobre isso, segura o barco, queridos. Jesus fala, acho que muitas vezes vão ter que ouvir essa fita mais de uma ou duas vezes, né? Isso porque o mundo está agora desse jeito, o inimigo de Deus usou líderes malignos, então há esse inimigo de Deus, o Senhor fala mais aqui embaixo, o adversário e seus filhos da perdição são contra tudo que é bom criado por Deus. Então nosso próprio Deus tem explicado o que faz os filhos da perdição. É todos aqueles que querem destruir tudo que é bom, tudo que é de Deus e odeiam o Senhor. Espiritual ou físico realmente não faz muita diferença, são filhos da perdição. Mas há também os malignos, que são malignos mesmo, tá, querido? Os alienígenas, os nefilins, os reptilianos, já são malignos mesmo, tá, querido? O pai deles eram os nefilins, tá? E esses aqui são os humanos que foram misturados, DNA, ou também são completamente contra Deus, por causa de uma maneira ou de outra. Continuando aqui, o Senhor fala mais coisas, 600, página 6. O Senhor fala aqui, eu conheço as tramas dos filhos da perdição. Não vai acabar bem para eles. Isso aqui está chegando cada vez mais, e quando o Senhor vier aqui para a terra, vai haver essa distinção entre os filhos de Deus e os filhos da perdição. E vai ser muito, muito claro. Entretanto, os filhos da perdição vão correr. Seja ele quem for, seja você sendo maligno, seja você sendo direto aí de os nefilinos, os reptilianos,
Os gregos, os 3 tipos de coisa, seja o que for, tudo vão correr para um buraco. Ninguém vai querer nada com os filhos de Deus. Tudo vai morrer de medo. O Senhor fala, enquanto não houver surpresas para mim, o inimigo e seu exército, os filhos da perdição, ficarão surpresos. Então o Senhor chama eles de exército de Satanás, chama eles de vasos de Satanás. Há vários nomes. O Senhor fala mais sobre os filhos da perdição, aqui no 604. O Senhor fala, senti que isso estava sendo feito para ativar os filhos. Sim, ela está falando, ativar os filhos da perdição e todos aqueles que estavam tristes, deprimidos, zangados, entediados, com ou com raiva de isolamento. Então, isso aqui é um sentimento que tem o ser humano, tá, queridos? De ir contra tudo que é de Deus, de ir contra todo mundo, etc, etc, etc. Mas há uma palavra boa sobre tudo isso. E sim, o inimigo tem prato cheio quando o ser humano é triste, deprimido, zangado, entediado. Ele entra, o demônio entra e fica com a pessoa, né? E guia essa pessoa. Né? É um grande perigo isso. Então, às vezes, você pode ser 100% humano, seu DNA humano, mas você está nesse estado de depressão, os demônios encostam em você e levam você, faz fazer tudo quanto é coisa horrível. Sim, isso acontece também. Isso acontece também. Tá? Você não precisa ser 100% maligno, alienígena maligno, você não precisa ter DNA maligno, só de você estar nesse estado deprimido, o inferno encosta em você e faz você fazer coisas. Né? Infelizmente, isso acontece. Continuando aqui, o Senhor fala aqui, agora quando você se irritar com injustiça contra as crianças inocentes, até mesmo idosos, lembre-se de que os filhos da perdição, e aqui o Senhor compara os dois, ó, o exército do inferno não prevalecerão sobre a minha justiça. Quando começar a acontecer isso, quando o Senhor levantar essas pessoas escolhidas que vão ser os filhos de Deus, vou falar na próxima etapa aqui, que são os filhos de Deus, vai haver isso aí, eles vão todos correrem. Então, os filhos da perdição, ou seja, os ímpios, aqueles que odeiam o Senhor, não quer nada com o Senhor, quer destruir tudo que é do Senhor, eles não vão querer nada com os filhos de Deus. Vamos continuar aqui. Há uma palavra boa para esses filhos da perdição aqui, tá, queridos? Se eles se arrependerem. E sim, há essa perspectiva, até mesmo para os Nefilins, para os gigantes. Eu vou mostrar isso aqui para você, que o Senhor tem mostrado aqui também, tá? Que se ele não tivesse mostrado, eu não ia acreditar. Mas quando você começa a ver que o Senhor é Deus poderoso e que o coração dele não está na caixinha e que ele responde a todo coração sincero a ele, né? Ele responde, ele não consegue negar. É claro, se você é 100% maligno, que nem os alienígenas, os Nefilins, né? Eu acredito que ele não negar, ele não vai... você, em primeiro lugar, não odeia Deus, né? Não tem um coração sincero a Deus. Em primeiro lugar, né? Não tem. Os gigantes são misturados, né? Os gigantes, os Nefilins, que acontecem até hoje, os seres humanos, os híbridos, eles são misturados. Então, sim, eles podem ter um coração sincero ao Senhor. Difícil, mas pode. Vamos continuar? O Senhor fala mais sobre isso? Esses estão aqui para reunir aquelas almas que não voltaram para Deus e são filhos da perdição. Então, aqui está. Eu vou ler isso aqui para você ver que eu acabei de falar isso. Olha só onde eu parei. Eu acabei de falar isso. O Senhor fala aqui, Eri, não se preocupe, a minha noiva estará comigo e nada tocará aos meus eleitos. O que você está experimentando ao seu redor agora é o aumento do mal. Estes estão aqui para reunir aquelas almas que não voltaram para Deus e são filhos da perdição. Refiram-me aos que estão espiritualmente mortos. Então, ela aqui está falando que sim, o inferno está aqui para reunir aquelas almas que são filhos da perdição. E aquelas almas que, é muito importante lembrar disso, não voltaram para Deus. Então, aqui, amados, aqui o nosso Deus, ele é justo. Aqui são pessoas que, olhando para Deus, olhando para Jesus, olho no olho, mano a mano, vendo ele, vendo os milagres dele, vendo que ele é Deus, sem ter a mínima dúvida que ele é Deus, tá? Não tem dúvida. Eles não têm dúvida. Eles não querem nada com ele. Nada com ele. Então esses são os filhos da perdição, o exército de Satanás.
Vai haver alguns que vão arrepender? Sim, há essa possibilidade. E até mesmo aqueles DNA que são malignos, o Senhor faz 100% humano. Nós vamos ver isso aqui. Jesus fala, eu sou o príncipe da paz, você é minha noiva. Os filhos da perdição são a noiva do príncipe do fogo. Aqui está o Senhor falando novamente. O filho da perdição. Continuando aqui mais embaixo, aqui nós vemos aqui, o Senhor fala, quanto aos anjos caídos, eles tinham conhecimento em certas áreas, então eles sabiam como manejar o seu conhecimento na face do homem. Então aqui ela falando dos anjos caídos, e aqui fala mais aqui, por isso que existem restos na arquitetura artefatos. Isso daqui é os restos dos Nephilim, né? Que levanta a questão sobre vida alienígena. Sim, eles estão chegando. Eles estão chegando. Vocês estão vendo aí? O Senhor falou que no finalzinho dos tempos, eles vão falar cada vez mais desses objetos não voadores. Ele está falando muito aqui nos Estados Unidos. Objetos não identificados e ET, né? 065, página 6, olha só o que alguns gritavam nesses subsonhos e falavam, não é Jesus, mas um alienígena. Então isso vai chegar na Terra, que vai aparecer na televisão, vai aparecer em todo canto. E esses alienígenas vão falar que criaram o ser humano, e aquele negócio todo vem nessa acionária. Nós temos uma profeta, já tem aqui um estudo sobre isso aqui no nosso site, tá? Se você for em Profetas, vai ver um estudo sobre esses alienígenas. Eu parei o vídeo aqui para procurar isso aqui para vocês, tá? Está no meu playlist, não sei como é que vocês falam no Brasil, ou em português. Está aqui profecias, né? Profecias. Você procura em profecias, num dos meus canais, e eu vou voltar aqui para vocês verem aqui. Fala profecias, tá? Se vocês entrarem em profecias, e lá nos vídeos, e há esses alienígenas que eu já tenho feito vídeo sobre isso, tá? Onde é que está? Aqui esse rapazinho Jeremias viu esses demônios alienígenas, ele tem falado para a mãe dele, ele tinha 10 anos de idade, falou que sim, a terceira guerra mundial vai ser muito, muito difícil, mas nada comparado com a guerra com os alienígenas. Eles comem homens, e tem mais aqui, demônios alienígenas, eles estão quase aqui, foi falado aqui por essa irmã, e aqui eu fiz esse outro vídeo, também fala, os remanescentes lidarão com gigantes e demônios, né? Quer dizer, aqueles que foram eleitos, que vão ficar aqui na Terra, vão lidar com isso. Então, esses 3 vídeos é muito bom que fala sobre esses alienígenas, tá, queridos? Que vão chegar aqui. Continuando aqui, então, ele está aqui na grande tribulação, está para chegar, e todos vão ver, só que eles vão falar que eles são gente boa, até o momento que dia que não vai ser, que vai ser aí, nesse momento vai começar a guerra com humanos, e são eles que vão tentar atacar Deus em Jerusalém, na guerra de Armageddon, os 200 milhões vistos pelo profeta. Jesus 070, página 8, ele fala assim, Erim, este não é um planeta alienígena. Interessante ele falar isso, né? Que o alienígena eles têm realmente um planeta. Isso aqui está em inglês ainda, não fiz aqui, eu acho que eu só coloquei aqui como nota. Isso aqui é quando a nossa irmã conversa com esses gigantes. E a próxima vez eu vou colocar a nota aqui. Eu parei o vídeo para procurar qual mensagem que foi, mas são mais de 5.700 páginas, não vai dar para fazer aqui, mas eu já falei muito sobre isso, né, mas... Então essa conversa aqui é muito, muito simples, eram quatro gigantes, e esses gigantes moravam num gateway, ou seja, num buraco no espaço, onde eles estavam escondidos. E esses gigantes, um deles se arrependeram, 2 gigantes se arrependeram, e ele fala, depois que ele se arrependeu, ele fala aqui, depois conversando com a nossa irmã, ele fala que eles são muito, muito ricos, e depois desses 2 gigantes ter se transformado em ser humano, eles iam começar a ajudar as famílias que eles tinham maltratados. Então aqui está. E os outros 2 gigantes que estavam com eles, os irmãos, eles não mudaram, eles continuaram descendo lá a calçada, matando pessoas. Mas olha só, então achei interessantíssimo isso aqui, a nossa irmã tem tido um sonho assim, que sim, os gigantes podem se arrepender, há essa possibilidade, né? Falado aqui claramente pelo Senhor, tudo rescinde do coração. É claro, o gigante, esses Nephilim, eu acredito que eles são mistura, né? Mistura de anjos com um ser humano, eu acredito. Mas seja o que for, nós não queremos limitar o nosso Deus.
Então, isso aqui é uma abolição de dizer que sim, o Senhor tudo rescinde do coração, como o Senhor tem falado. Mas há, é claro, né? Há esses demônios alienígenas que a intenção é destruir Deus, ponto final, né? Então, isso aqui é um grande enigma. Quem são esses gigantes? De onde vieram? Será que são híbridos, etc, etc. Seja qual for o caso, o coração desses dois gigantes foram tomar banho e se transformaram em ser humano. Seja qual for o caso. Então, isso aqui nós vemos que realmente Deus tem esse coração. E que sim, vai haver aqueles, como dois desses irmãos, não voltaram ao Senhor, não quiseram nada do Senhor e desceram a calçada, ainda destruindo o ser humano, muitas pessoas causando morte, né? Então, isso aqui só vai falar que sim, que do coração, seja como é esses gigantes, se eram híbridos, se não eram, eu acredito que não era 100% malignos, é o que o João está falando, né? É o que o João está falando, é claro, eu não sei, acho que ninguém sabe, mas nesse caso aqui, esses gigantes, se for os tipos de gigantes que aconteceu aqui na Terra, eles estavam aqui nesse buraco, né, no espaço, mas se for os gigantes, eles têm uma mistura de DNA com os gigantes também, né, como acabamos de ler aqui. Seja qual for o caso, é demonstrado aqui que esses dois se arrependeram e se tornaram humanos. Eu vou fazer a transformação aqui ainda. Eu vou colocar o link aqui, tá, queridos? De sementes malignas aqui embaixo, para aqueles que querem olhar aqui com mais cuidado, né, e fazer a sua pesquisa. Eu vou colocar aqui para vocês olharem, tá? E eu vou achar isso aqui no português e colocar aqui no português. Continuando aqui, Iriel, já foi 1h08. Eu vou fazer o continuar aqui. Eu não quero fazer 2 vídeos. Deixa eu dar uma olhada aqui. Nós estamos na página, eu não tenho nem página, vou colocar a página aqui, para me saber. Nós estamos na página 12, quantas mais são? São 24, estou na metade. Eu vou fazer 2 vídeos então, tá, queridos? Eu vou fazer 2 vídeos. Eu vou parar aqui então e depois eu continuo no vídeo 2, né, porque para não ficar 4 horas de vídeo, né? Então vai ficar 2 horas e 2 horas. Eu dei uma olhada aqui, eu parei o vídeo, dei uma olhada, realmente 24 páginas é muito longo para ficar nesse vídeo. Muita coisa. Amanhã vai ter uma parte 2 e vai ser o final aqui então das sementes malignas ou o retorno de Nefelins. Eu vou colocar aqui. Eu vou procurar também esses gigantes, que é importante, né? Para saber de qual sonho que eu peguei isso e qual mensagem do Senhor. Fique na paz, no amor de nosso Deus. Eu espero que isso tenha sido bom para vocês, em termos de, como o anjo fala, saiba e entenda. Então, para o nosso caso, saiba e entenda. A gente continua então na parte 2, eu faço amanhã e eu termino aqui falando sobre essas sementes malignas, o plano de Satanás para destruir a linhagem do homem, destruir tudo o que é de Deus. Fique na paz, no amor de Deus. Pai, muito obrigado por essa mensagem, pedimos a tua bênção sobre esse vídeo e que caia em todos os corações que estão ouvindo nessa terra, todos aqueles que querem aumentar em conhecimento e entendimento no Senhor. Então abençoe esse vídeo, eu lhe peço, Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, para o seu propósito somente. Santifique então esse vídeo, Senhor. Amém, amém e amém. Fique na paz, no amor de Deus, queridos. A gente fica aqui até amanhã, em nome de Jesus. Tchau, tchau.